A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 3 de julho de 2025. Irmãos, antes de nós começarmos a palavra, antes de nós orarmos, eu queria pedir a vocês que está escutando as orações todas as manhãs e ainda não é inscrito no canal, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, porque isso ajuda, irmãos, o canal a alcançar mais e mais pessoas. Isso vai ajudar com que mais e mais pessoas venham a ser alcançadas por esses vídeos, por esse canal, por essa mensagem. Irmãos, tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus. E quando você se inscreve, quando você deixa o seu gostei, você ajuda o canal a crescer. Amém, irmãos? Deus, irmãos, Ele tocou no meu coração para estar falando sobre o Espírito Santo. A palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que quando Jesus estava aqui na terra, e um pouco antes dele subir, ele foi morto, depois ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, irmãos, ele falou que ele ia para o Pai, ele ia para Deus. E antes dele ir para Deus, irmãos, ele falou que ia enviar um Consolador para nós. E esse Consolador, nós conhecemos ele hoje como o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é que nos conduz no caminho no qual nós devemos seguir. E o Senhor Jesus, irmãos, quando ele estava aqui nessa terra, um pouco antes de subir para o Pai, um pouco antes de subir para Deus, ele vai nos dizer o seguinte, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 7, o Senhor Jesus vai nos dizer: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Irmãos, olha só que interessante. O Senhor, ele falou que ele ia enviar para nós um conselheiro. E, irmãos, quem é esse conselheiro? Esse conselheiro é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como o próprio Senhor Jesus disse, é ele que vai nos guiar, ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fez alguma coisa errada? Alguma coisa que não era certa? E a sua consciência, ela começou a te condenar? Ela começou a falar com você que aquilo que você fez era errado? Então, irmãos, isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence daquilo que é errado. Ele nos convence daquilo que é certo. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos algo errado e na nossa mente vem como se fosse uma culpa, falando que aquilo que a gente fez foi errado. Esse, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos conduz no caminho certo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos conduz no caminho certo. Ele nos conduz, mas nós é que decidimos se nós vamos escolher o bem ou o mal. Somos nós, irmãos, que vamos decidir se nós vamos fazer o certo ou se nós vamos fazer o errado. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele nos mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas a decisão de seguir no caminho certo ou de seguir no caminho errado, somos nós que vamos decidir. O Espírito Santo, irmãos, ele nos mostra qual caminho nós devemos seguir. Mas se nós vamos seguir esse caminho de fato ou não, somos nós que vamos escolher. É nós que vamos decidir. E nós, irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito. E o Espírito Santo, irmãos, ele não serve somente para nos fazer reconhecer do pecado, do juízo e da justiça, não. O Espírito Santo, ele serve, irmãos, também para nos dar poder. E o Espírito Santo, irmãos, é o que nos dá poder para poder vencer o pecado.
Porque, irmãos, eu não estarei aqui hoje gravando esse vídeo. Eu não estarei aqui nos caminhos de Deus se não fosse pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos dá poder para vencer o pecado. Não somente poder para vencer o pecado, poder, irmãos, para poder fazer a obra de Deus. Poder, irmãos, para poder evangelizar, para poder pregar a palavra. Tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que nos dá esse poder. O dom de línguas, irmãos, vem através do Espírito. Ou seja, na verdade, todos os dons vêm através do Espírito. E nós, irmãos, nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que buscar esse Consolador que Deus ele deixou para nós. Jesus ele deixou para nós o Consolador, para que nós venhamos nos fortalecer, para que nós venhamos continuar firme. Porque, irmãos, quando Jesus estava aqui em terra, era ele que fazia o papel do Espírito Santo. Era ele, irmãos, que conduzia, que aconselhava. Era ele que mostrava o povo qual caminho deveria seguir. Era ele que fazia esse papel. Mas ele falou que deveria ir ao Pai para que o Espírito Santo descesse. Irmãos, Jesus não está fisicamente conosco aqui no nosso meio, mas ele enviou o Espírito Santo. Nós vamos orar aqui, irmãos, pedindo o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele venha habitar em nós. Porque, irmãos, tem diferença do Espírito falar conosco e do Espírito estar em nós, estar dentro de nós. Nós vamos pedir, irmãos, para que Deus ele venha liberar para nós o Espírito Santo, que ele venha nos preencher do Espírito Santo. Porque, irmãos, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a permanecer firme na caminhada. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a seguir no caminho certo, no caminho correto. É ele que vai renovar, irmãos, as nossas forças. Porque, irmãos, não tem como nós permanecermos de pé na presença de Deus se não for através do Espírito Santo. Se não for através do Espírito de Deus. É ele que vai nos dar poder. Nós vamos pedir aqui, irmãos, nesse momento, para que Deus ele venha dar a nós o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar aqui neste momento. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Aqui, Senhor, eu entrego a vida do nosso irmão, da nossa irmã. Essa pessoa, Senhor, que está aqui todos os dias escutando essas orações. Ou talvez, ó Pai, essa pessoa que caiu aqui de paraquedas. Essa pessoa, Deus, que não conhecia o canal. Essa pessoa que apareceu aqui, surgiu do nada o vídeo para ela. Mas, ó Pai, nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor que enviou esse vídeo para esse ouvinte. Ó Pai, nós oramos aqui pedindo para que o Senhor venha dar a essa pessoa o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, ó Deus, que vai nos dar poder. É o Espírito Santo que vai nos renovar nossas forças. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a seguir na caminhada. Senhor, que o Senhor venha liberar sobre a vida desse irmão, dessa irmã, o Espírito do Senhor. Eu te peço, ó Deus, neste exato momento, que o Senhor venha se fazer cumprir na nossa vida aquilo que está escrito, Senhor, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor vai dizer que nós receberemos poder, quando o Espírito Santo descer sobre nós. E nós seremos, ó Pai, as tuas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Sim, Senhor, o Espírito Santo que tem agido, que tem operado nos nossos antepassados. O mesmo Espírito, ó Deus, que operou na vida dos seus discípulos, na vida do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Pedro, na vida, Senhor, dos demais discípulos, o mesmo Espírito que agiu na vida deles, ó Deus, que vem agir na nossa também, para que nós venhamos ser as tuas testemunhas. Ó Deus, nós sabemos que não dá para fazer a obra, Senhor, sem, ó Deus, nós sermos guiados pelo Espírito. Eu te peço, Senhor, derrama do teu Espírito sobre nós. Derrama, ó Deus, do teu Espírito sobre as nossas vidas, e que o teu Espírito, ó Pai, venha trazer conosco, venha trazer sobre nós os frutos, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão, Senhor, e domínio próprio, porque esses são os frutos do Espírito, que nós viemos ver os frutos do Espírito, Senhor, na nossa vida, que nós viemos reconhecer, ó Deus, que nós temos o Espírito do Senhor pelos frutos, que nós viemos ter mais amor pelo próximo, mais alegria, mais paz, porque isso tudo, Senhor, o Espírito, ele nos dá.
Isso tudo, Senhor, o Espírito, Ele nos concede, então nos concede, Senhor, que nós venhamos ter mais fidelidade, mais bondade, mansidão, Senhor, e domínio próprio. Sim, ó Deus, essa pessoa que não consegue ter domínio próprio, essa pessoa que não consegue se controlar, essa pessoa que é escrava do pecado, que o Teu Espírito, ó Deus, Ele venha descer sobre ela e que essa pessoa ela venha passar a ter domínio próprio, que essa pessoa ela venha a passar a ter domínio, Senhor, sobre as emoções dela, sobre a carne dela, sobre o corpo dela, para que o Senhor, ó Pai, venha se glorificar na vida dela, para que ela venha glorificar, ó Pai, o Senhor, através das atitudes, ó Deus. Ó, derrama do Teu Espírito, ó Deus, porque é o Teu Espírito que vai nos ajudar, é o Teu Espírito que vai nos convencer, é o Teu Espírito que vai segurar nas nossas mãos, Senhor Jesus, para que nós não venhamos cair, para que nós venhamos colocar em prática todos esses frutos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar neste momento sobre a vida do nosso irmão, sobre a vida da nossa irmã, o Espírito do Senhor, e que Ele venha, ó Deus, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós venhamos, ó Deus, andar no caminho certo, para que nós venhamos andar no caminho reto e que nós não venhamos nos desviar. Libera, Senhor, também os dons do Senhor. Libera, meu Pai, os dons de línguas, os dons de profecia, os dons de discernimento, o dom, Senhor, da palavra. Que o Senhor venha liberar, meu Pai, os melhores dons para nós, ó Pai, para que as Tuas obras, ó Pai, venham nos acompanhar, para que aquilo que o Senhor reservou para nós, ó Pai, que nós venhamos ter. Ó, Pai, libera os dons, libera poder, libera graças, Senhor. Libera sobre nós o fortalecimento e os frutos do Espírito, ó Deus. Neste exato momento eu te peço, batiza essa pessoa com o Espírito Santo, para que essa pessoa ela venha ser cheia do Senhor e para que ela venha continuar firme nos teus caminhos e poder fazer a tua obra, para que ela venha ser as tuas testemunhas, ó Deus. Por onde ela for, por onde ela passar, que ela venha dar testemunho do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. É isso, Senhor, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã, que Deus ele venha te dar um dia extremamente abençoado. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã com mais um vídeo